O tema deste vídeo é a transformada modificada Z. Eu vou começar motivando a transformada, depois fazer uma pequena dedução, chegar à sua definição e ilustrar com exemplo. Vamos começar pensando em termos da transformada convencional Z. Para isso, convido vocês a considerarem este gráfico aqui à esquerda. Temos uma sequência de valores amostrados em 0t, 2t, etc. Esses sinais, como esse eixo é um eixo de tempo, pode ser indexado assim, x pequeno de nt, em que n assume valores exclusivamente inteiros. A definição da transformada Z unilateral, ela está aqui, né? E a grande questão dessa transformada é que se tomarmos a transformada inversa desta função, da transformada do sinal, que normalmente a gente representa na forma de um quociente de polinômios em Z, o que a gente espera obter depois de tomar a transformada inversa são precisamente esses números aqui. Ou seja, esperamos receber x no instante zero, x no instante t, x no instante 2t e assim sucessivamente. Pois bem, isso aqui é a parte que a gente conhece da transformada Z convencional. Venhamos agora para esse esquema indicado à direita. Ele é muito parecido, mas agora a questão é, e se a gente quiser obter, ao invés de obter as bolinhas, desejarmos obter as cruzes? São valores intermediários aos instantes de amostragem. Ora, sabemos que a transformada Z não nos fornecerá de volta esses valores. Claro, a gente pode reamostrar o sinal nesses novos valores. Observem que este período ainda é o período de amostragem T, e tratarmos disso como um caso convencional da transformada Z. Isso é possível, mas não é isso que queremos fazer. Queremos recuperar essas cruzes, que são valores intermediários, amostrando ainda nos instantes t, 2t, 3t, 4t, etc. Eu sei que o conceito ainda é um pouco obscuro, mas o que desejamos fazer, então, à semelhança do que foi feito desse lado, é encontrar uma função transformada, porque depois queremos fazer contas com ela como normalmente operamos com funções transformadas. Vou chamar de xa de z, para distinguir desse x de z, que certamente será diferente, tal que, ao tomarmos a transformada inversa desta função xa de z, ao invés de encontrarmos x de 0, x de t, x de 2t, ou seja, esses valores indicados por bolinha, nós retornaremos x de mt, x de m mais 1, t, etc. Observando que mt é precisamente o valor dessa cruz, m mais 1t é precisamente o valor dessa cruz, e etc. Então, toda vez que desejarmos encontrar algum valor intermediário aos instantes de amostragem, esta função que procuramos será a nossa solução, será uma alternativa de análise. Ok, vamos procurar uma solução ao problema que acabamos de motivar. Só lembrando que tomamos o intervalo de amostragem t e o subdividimos em dois subintervalos. Um primeiro subintervalo que é mt e o segundo que é um delta de t, vezes t, perdão. De modo que se somarmos mt e delta t, teremos t. Portanto, m mais delta tem que ser igual a 1, e essa expressão será utilizada daqui a pouquinho, delta igual a 1 menos m. O que temos nos proposto a fazer é encontrar uma função transformada a de z
de tal maneira que ao tomarmos a transformada inversa, cheguemos nas cruzes ao invés de chegarmos nas bolinhas. Muito bem? Então, para pensarmos nesses termos, vamos procurar uma solução. Essa curva em verde, que é o sinal contínuo que foi amostrado, obviamente é x de t. Então, vamos começar imaginando assim. Vamos tomar transformada z, amostrando nos instantes t, 2t, isso aqui é importante, okay? De o sinal x de t, que eu vou mostrar aqui na sua versão já transformada em Laplace, mas deslocado, de modo a fazer com que as cruzes coincidam com os instantes de amostragem. Eu quero que essa cruz coincida nesse instante t, essa cruz coincida com 2t, essa coincida com 3t, e isso acontecerá se atrasarmos o sinal deste tanto, que é ΔT. No domínio de Laplace, isso corresponde a escrever isso aqui, ó, ΔTS. Okay? Então, o nosso problema está montado desse jeito. Um sinal contínuo, deslocado no tempo, de tal forma a fazer coincidir os valores de interesse nesses instantes, e tomaremos a transformada z disso daqui. Muito bem, prosseguindo, vamos fazer simplesmente algumas substituições evidentes, x de s, e aqui, ó, em vez de delta, nós vamos utilizar isso daqui, ó, 1 menos m t grande, s, lembrando que os instantes de amostragem são esses daqui. Ainda podemos manipular um pouquinho, x de s elevado a menos ts elevado a m ts. Ok, 2t, etc. Isso daqui, a transformada z disso, é z menos 1. Então, isso pode automaticamente sair aqui da minha transformada z, e o resto fica transformada z de x de s elevado a mts. Fechamos aqui. E lembrando que os instantes de amostragem são t, 2t, etc. Muito bem. Esse será um ponto importante a partir do qual começaremos a próxima transparência. Isso daqui é o que chamamos da transformada z modificada, e indicamos ela desta maneira. Então, é a expressão que a gente procura, então nós não mais usaremos o xa, usaremos x de z, e para indicar que é modificada, o parâmetro que é o instante onde devem aparecer os que determinam os instantes onde aparecem os valores de interesse, o m é indicado explicitamente aqui. Muito bem. Vamos avançar um pouco mais. Aqui nós vamos utilizar o resultado do Cauchy, que é esta expressão que nos fornece a transformada z a partir da sua representação em S. Observe que é praticamente o que a gente precisa para resolver esta expressão que foi encontrada na transparência anterior. Okay? Então, o procedimento que o Cauchy propôs dada uma função de transferência ou uma transformada de Laplace em S, fazer simplesmente uma transformação de variável, chamar S de lambda, e a sua transformada Z é, pela definição do resultado do Cauchy, um somatório de resíduos calculados nos polos da função, né? E os resíduos são os resíduos da função vezes esta parcela aqui. Okay? Bom, então, como nós precisamos encontrar essa transformada z, vamos usar esse resultado do Cauchy. Então, nós vamos
tomar essa parte e lançarmos mão desse resultado. E o que teremos então é que a transformada z modificada m é igual a z menos 1. Essa transformada z nós vamos aplicar, portanto, o resultado de Cauchy. É um somatório ao longo dos polos da função. A função argumento agora é diferente. Contudo, a parte que acrescentamos com respeito a esse caso aqui, não acrescenta polos. Então, ainda são os polos de x de lambda. Somatório de quem? De resíduos, agora sim, resíduos da função argumento. Então, x lambda elevado a mt lambda vezes esta função adicional, essa parte adicional, elevado a t lambda. Esta aqui é a definição de trabalho da transformada z modificada. Okay? Vamos utilizar isso num exemplo. Okay? Então, suponhamos que tenhamos um sinal e elevado a menos at, com 1 de t para zerar a expressão para valores negativos de t, e desejamos obter uma representação transformada que forneça, quando tomarmos a transformação inversa, os valores dessa função, não em t, 2t, 3t, mas em mt, m mais 1t, m mais 2t, etc. Sabemos que a resposta a isto é dada pela transformada z modificada, que é o que encontramos aqui. Então, essencialmente, o que precisamos fazer é aplicar essa expressão a esse exemplo. Então, começamos lembrando que a transformada de Laplace desse sinal é 1 sobre S mais A. Né? Então, fazendo a mudança de variáveis, teremos isso aqui, 1 sobre lambda mais A. E agora calcularemos essa expressão. Os polos aqui, apenas 1 em lambda igual a menos A. Portanto, esse somatório se reduz a apenas um termo. Então, x de z m é igual a z menos 1. Somatório de um único termo é o resíduo dessa expressão aqui. X de lambda aparece aqui, 1 sobre lambda mais A, okay? Elevado a mt lambda sobre 1 menos z menos 1 é t lambda. O resíduo dessa expressão, vamos simplificar aqui, chamar de R1. Né? Por definição é lambda mais A. Eu vou multiplicar pela parcela onde faremos a operação. Um menos z menos 1 é elevado a t lambda. E aqui calculamos em lambda igual a menos A. Lembrando que multiplicamos aqui para poder cancelar, senão teríamos um denominador igual a zero aqui. Né? Então, essa expressão fica elevado a menos AMT sobre 1 menos Z a menos 1 é elevado a menos AT. Portanto, a transformada Z modificada desse sinal, né, é dado por Z menos 1, então 1 sobre Z, que multiplica E menos AMT, 1 menos Z menos 1, E menos AT, e isso aqui é igual a E elevado a menos AMT sobre Z menos EAT. Se vocês procurarem uma tabela de transformada Z modificada, para esse sinal vocês encontrarão este resultado.
transformada inversa e as aplicações e usos da transformada modificada Z serão abordados em outro vídeo.